Portanto, mas vamos lançar isto ainda em maio, não é? Sim. E achas que a CGTP... Faz 50 anos. Achas que a CGTP mete isto lá no site? Sim. É certeza que vai ser. Vai dar? Vai dar. Certeza. Eles adoram-nos. You can't handle the truth. Caros ouvintes, estamos então a caminhar para o fim de maio de 2018, no ano em que passam 50 anos sobre maio de 68, o ano que nunca acabou. Muito bem dito. Bravo. Um dos anos mais importantes do século XX, mano. É importantíssimo, permitiu-nos hoje em dia ter 40 horas de trabalho semanais, fins de semana, férias pagas, licença de maternidade. Não sei bem se terá sido tão importante assim, mas começou algumas cenas. Judas, Vá. Sim, conta-me mais disto do 68. mais de 68. Então, estamos em França, né? Na Universidade de Nanterre. Disse bem? Nanterre, muito bem. Nanterre. Onde os estudantes começam, para alturas de março e depois de abril, maio, começam a protestar contra a falta de condições nas universidades, falta de acesso à bolsa e nas diferenças e na discriminação por classes sociais dentro da própria universidade. E até de género, porque o alojamento claro, misto também. na altura era proibido. Pronto, a discriminação então no geral queriam- dentro da faculdade. Queriam pinar, era isso. Queriam pinar, Epá, queriam que os liberdade. pobres pudessem ir à faculdade, nunca se sabe que achamos com estas ideias. E queriam ser ouvidos, por exemplo. E pronto. Mas também não sei para onde é que eles foram buscar estas ideias. Ideias estúpidas para uma universidade, sem dúvida. Pinar, ser ouvido e os pobres poderem matar. Tudo pronto. ridículo. Pronto, estes protestos, houve o governo de Gaulle responde com muita força a estes protestos, fechando a universidade. A Sorbonne apoia os processos da outra de Nanterre, começa tudo a protestar ali, começa a agregar-se vários movimentos de esquerda, sobretudo revolucionários, maoístas, porque estamos na altura também da Revolução Cultural na China. E juntos os trabalhadores também. E aquilo aí a França começa a tremer cada vez mais, que era uma coisa um bocado localizada em Paris, e aquilo torna-se assim na maior greve geral da história. Os trabalhadores conquistam alguns direitos. Os estudantes negociam várias vezes com as faculdades e existem algumas conquistas também, sobretudo. Mas Criam associações de estudantes e podem fazer festas e comprar álcool. exatamente, E no é geral mau? é isso. E é mau? Foi isso que conseguiram e foi para isso que protestaram. Epá, isto tudo também dentro de um ambiente de Guerra Fria, que depois isto veio uma enorme bola de neve que foi um movimento estudantil também nos Estados Unidos. Os estudantes também cada vez mais organizados contra a guerra no Vietnã, um movimento hippie, os direitos civis negros, foi o ano em que morreu Martin Luther King, o Robert Kennedy, o movimento feminista, no Brasil, por exemplo, também os contra a ditadura. Depois aconteceu a Primavera de Praga também, a Checoslováquia, o Dubček tinha umas ideias muito engraçadas mesmo, do socialismo mais humano, como era descrito. Quem é que não achou piada a isto? Os russos, claro. E invadiram. Portanto, com os seus tanques. Há quem diga que eles invadiram com os canhões apontados assim ao para trás, que é para perceberem, nós vimos ocupar isto, mas vimos tipo, só para intimidar, ok. Mas o Brezhnev não foi nada amiguinho, portanto. E então essa ideia da Primavera de Praga foi uma estação que durou muito pouco tempo. Mas foi um ponto. E a pena. Porque as ideias dele eram muito boas. Foi um ponto importante no geral, porque o Ocidente estava muito, muito virado para a direita, como um bocado como reação à ideologia de esquerda do Oriente, neste caso da Rússia, geral. E foi um ponto importante para começar a contrabalancear as coisas, que tipo, não vivemos num mundo de preto e branco, bons e maus. Você, uma parte. Não é Oriente. Quando o pessoal fala em Oriente, associa sempre China e Japão. Sempre. Mas leste já é Rússia. Sim, Um bocadinho, sim. porque somos um bocado eurocentristas nesse aspecto. Mas leste e Oriente é a mesma merda. Numa
uma definição No que toca a respeito a pontos cardeais. Muito bem. Finório, Epá! tu tiveste a abrir a arca dos documentários que o teu avô guardava para fugir à ditadura. Davam na cave, não era? Olha, não faço ideia como é que os meus avós lidaram com a ditadura lá nas terrinhas. Eu acredito até que eles achavam que Salazar e os seus derivados eram gente muito boa e séria, e assim é que era. Desde que sejam sérios, isso é que é importante. Mas vi de facto algumas coisas. É um assunto pelo qual eu me interesso. Algumas coisas já sabia, outras aprofundei. O que eu gosto sobretudo o Maio de 68. Eu gosto muito deste lado romântico das revoluções, esta coisa dos estudantes e de saírem à rua e de uma coisa que o Maio de 68 não foi assim tão falta-me o adjetivo agora, tão repentino quanto se possa pensar, mas há este lado romântico de um descontentamento que vai crescendo e que depois se transforma em alguma coisa e que depois até resulta em alguma coisa maior do que se previa. Mas o que eu acho, e é isso que me assusta, é o tema das revoluções está a acabar. E está a acabar, e não é porque está tudo bem. Então no nosso país é surreal. Acho que vai acabar porque há uma coisa que com esta geração se está a esgotar. Eu acho que se calhar vou falar um bocadinho a sério, não queria. Mas depois já vou tentar abandalhar. Boa? Qualquer coisa a gente corta o teu som e fica... Pronto, façam isso. A geração que vem por aí, e eu sei do que estou a falar, é muito pouco paciente. É tudo para hoje, ou até para ontem, ou até para a semana passada. Não tem uma grande capacidade para frustrar. E isto também é uma culpa dos paizinhos, que querem é que o filho seja feliz e portanto não deixam de maneira nenhuma haver ali uma ponta de sofrimento, e não há uma capacidade de resiliência assim um bocadinho. Há cultos que o culto da imagem, o divórcio das artes, o divórcio completo dos ideais políticos ou de quaisquer conhecimentos perante o que é defendido por aqui ou por ali. Portanto, eu tenho um medo danado sobre as novas gerações, também devido à sua incapacidade de frustrar. E eu acredito que só há duas formas de mudar o mundo, que é pela força e pela educação. Eu acho que a primeira não é má e às vezes faz falta. No entanto, a segunda é capaz de ser boa. Leva mais tempo e eu acredito mais nela. Estou-me um bocado a cagar para o resto do mundo, mas no que diz respeito a Portugal, eu acho que podia haver uma solução interessante, que era, o ensino obrigatório nesta altura está dividido em 4 etapas: primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário. E eu acho que é urgente fomentar a insatisfação. E a minha proposta era a seguinte: era ser obrigatório, com direito à avaliação, portanto, e depois lá mais para a frente a contar para a média do acesso ao ensino superior, juntamente com a educação física, que agora vai voltar a contar. O retorno. Eu tenho a minha posição em relação a isso, mas também não interessa nada agora falar sobre ela. Mas é necessário criar a obrigatoriedade de os estudantes se organizarem por uma revolução por ciclo. Ou seja, em cada ciclo eles têm de se revoltar de forma organizada contra alguma coisa. E matar todos os professores. Boa ideia. Não, eu tenho, por exemplo, sei lá, imagina criar cartazes contra a sopa, porque os putos muitas vezes não gostam de sopa, ou contra os trabalhos de casa, ou na adolescência porque querem mais megas, ou mais internet, ou porque querem ainda ler menos livros e ver ainda mais filmes de merda, seja lá por que for. Mas aprender a manifestar na prática o incómodo de uma forma organizada. Isto tem direito a nota. Isto porque imaginem como seria eventualmente um país em que... Isso é disciplina de formação cívica. É que já acabou. Existe. Já acabou. Já acabou mesmo. Dá a sua alma. Já não se faz. E alguns de nós até agradecemos isso, garanto. Nós por cá é tudo, como é? O povo é sereno, é apenas fumaça, não é? Eu imagino que seria se os líderes políticos tivessem realmente
respeito pelo povo e até pelas suas opiniões, e isto seria necessário que o povo estivesse mais bem preparado para sair à rua, porque isso vai acabar. Isto vai ser pela força e não vai ser por mais nada. Porque... E então, uma revoluçãozinha por ciclo. Uma revolução. Por turma. Sair às ruas. Eu achei interessante. Não concordo é que o tempo das revoluções tenha acabado. Acho é que... Embora o maio de 68 não seja propriamente uma revolução. Sim. Mas, pronto. As manifestações, também assim. Porque eu acho é que é... As pessoas hoje também estão muito, muito mais confortáveis do que estavam há 50 anos atrás. Certo. No geral. Os socioeconómicos. Na Europa. Entende-se. Portanto, a necessidade não é tão grande. Quando tu em Portugal tiveste a última tentativa de ataque forte à classe média baixa em Portugal, que era com o aumento da TSU. E as pessoas saíram à rua. As pessoas saíram à rua. E adiantou de caralho. E bateram-lhes. E isso não foi para a frente. Portanto, Tens razão. Cortaram noutros 5 coisas. Exato. Aumentaram outros 5 impostos assim. Mas sim, e por acaso até bateram nas pessoas nessa altura e tudo. Foi engraçado. Tá? Sim, foi pela força. Foi quase um rever do que era o maio de 68. Também envolveu muita polícia a bater em estudantes. Judas, e já estás a falar, queres partilhar alguma ideia também em relação a isto? Eu gosto muito dessa ideia. Gosto de revoluções, gosto de polícia a bater em estudantes. Acho que são tudo coisas interessantes. Há aqui um pormenor no maio de 68 extremamente importante para a política portuguesa que eu queria dar destaque, que é a forma como o De Gaulle, o general, vence este grande encrenca política, com um bocado causada por eu próprio, pelo chefe de reação, mas pronto. Então, como é que... Porque, é tipo aquele jogador que perde a bola e vai lá atrás depois recuperar. Não, ele foi muito mais macaco que isso. Porque possivelmente os trabalhadores não se tinham juntado se ele não tivesse batido tanto nos estudantes, né? Sim. Estudantes a dizer coisas é uma coisa com que todos nós podemos viver. Agora, se eles estão a levar a porrada, nós temos... coitados dos miúdos, né? Se estiverem trajados, eu não me importo. Sim, mas o PCP, o Partido Comunista Francês, também aproveitou a cena e mobilizou os trabalhadores. Conseguiu mobilizar também graças ao impacto que aquelas imagens tiveram. E, portanto, bater em estudantes, toda a gente percebeu que não era uma boa opção. Quer dizer, toda a gente não, porque na América, passados uns tempos, fizeram a mesma coisa. Mas pronto, mas mais historicamente tornou-se uma má ideia, uma má opção. Não é? A polícia, no geral, não entra nas faculdades. E por outro lado, como é que ele salvou esta situação? Com uma manobra política que já queria escola. Ele demite-se e recandidata-se para conseguir mais apoio. Ok? Tens que apanhar mas isto é muito complicado de fazer. Tens que apanhar as coisas a um ponto em que tu puseste toda a gente contra ti, o que provocou muita reação contra ti. Agora, essa reação tem que já ter um ponto de impacto que o resto da sociedade já diz, isto também é um bocado demais, né? E é que tu fazes o vira-trocas, eu demito-me, recandidato-me outra vez para mostrar que tenho apoio da população. E além disso ainda fez uma coisa inteligente, que é ele satisfez uma boa parte dos desejos dos trabalhadores. E então, retirando os trabalhadores da equação, aquilo para ele ficou espetacular. E assim ganhou a batalha. E a guerra? E a guerra. Quem é que já tentou fazer este golpe político? O nosso governo, o António Costa, anunciou este fim de semana que se o orçamento não for aprovado, demite o governo. É um pormenor importante. E a malta vai, isso também já é demais, também é coisa. Pronto, vamos lá aprovar o orçamento. E depois, se calhar, ganha uma maioria absoluta. Exatamente, o problema é esse. O problema é que o geringonça tem medo da maioria absoluta do PS. Sim. É por aí. Isto por enquanto é só um show-off. Mas José Sócrates, quando se viu... É falar de merda hoje? Opa! E o grande... Não estou a falar de José Sócrates o corrupto, vai José Sócrates o estadista. Eu acho que assim que tu disseste José Sócrates, ouviu-se várias vezes. Não! Obrigado, José Sócrates. Obrigado, meu amigo. Como todos nós sabemos, José Sócrates é um estudante da ciência política francesa, né? Tanto que foi lá estudar. Tanto que fez um mestrado e publicou um livro. E publicou e comprou o próprio por ele livro. Mandou os foguetes e apanhou as canas. Comprares o próprio livro é que sinal que acreditas no trabalho que fizeste. Exatamente.
Muito. E teve vários Eu amigos vou também. comprar este livro porque isto vai valorizar imenso. É um grande investimento. Daqui a 2 anos vale o dobro. Então, pronto. O José Sócrates, quando se viu também entre a espada e a parede, né, e quando estava a aprovar aqueles pacotes de austeridade, que aquilo era um de cada vez, quantos é que foram pacotes de. Eu acho que é para o P4. PEC Sim. 4. Passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro. Se chegou à altura do quarto, não passou. Então vou-me demitir e ganhar isto novamente com maioria absoluta para passar. O que é que sucedeu? Portanto, a seguir vem o nosso amigo Passinhos. Eu fico o primeiro-ministro interino da Troika, Sim, com o Recandidatou-se. acordo da PSD e do CDS. recandidatou-se E perdeu. perdeu. E portanto, Estava a ver que havia alguma parte que me tinha escapado. é bom que este movimento continue a fazer escola, este tipo esta estratégia política, porque é especialmente boa para aquele dirigente político que é muito, como é que é dizer, convencido, que é muito convencidão. E portanto, sempre que tivermos um dirigente extremamente convencido, podemos propor: olha, se estás com problemas a passar isto, porquê é que não te demites e ganhas com mais votos? Estou-te a ver. E para mim isto é uma coisa que, pronto, já nos abençoou uma vez, e esta degolizada na política espero que continue a dar frutos. Sim, senhor. Olha, eu estava aqui a pensar nos grandes problemas que o Maio de 68 trouxe em relação ao calendário. Epá, foda-se. Não acredito. Outra vez. Celebrar um mês inteiro é complicado e tu queres pôr num dia. Eu tenho exatamente. Olha, mas há uma parte grande a partir ali da altura de Sorbonne, aquilo foi mesmo só. Começou a 3 de maio e acabou no último dia de maio. Pois. Exato. Portanto, a grande questão é porque é que estamos a celebrar isto? E uma coisa foi tão importante para os trabalhadores, e os trabalhadores são a maioria da humanidade, vamos Já dizer estás assim. a cagar nos estudantes, é isso? Já foram com o caralho. Os estudantes vão ser trabalhadores. Ah, de acordo. Estudante é uma profissão também, é verdade, sim. População ativa, sim. O nosso antigo primeiro-ministro foi estudante durante muitos anos até ser trabalhador. Trabalhou o primeiro-ministro. E acho muito mal que a classe opressora não nos deixe fazer essa celebração de um mês inteiro, que era devida. Ainda por cima, maio calharia mesmo bem. Aqui eu acho que o pessoal, que depois temos ali o feriadozinho no de maio, não é? Sim. Ficou cá em Portugal. Tu queres um mês mas de isto- férias, cabrão. Não, mas escuta, Que isto, é no 31. o problema é que 31 é feriado. este ano, Este ano. mas é móvel. Calha o quê? Corpo de Deus. Portanto, a minha questão é que eu acho que o pessoal, depois, uns anos depois, em 74, dá-se uma revolução em Portugal também, não é? Graças a Deus. O 25 de Abril, não sei se vocês sabem a que dia da semana foi o 25 de Abril. Eu não sei. Foi uma quinta-feira. Foi uma quinta. E isto denota muita inteligência da parte de quem organizou a revolução. Ah, sim, garantido. Claro. Porque nesse ano, o 1º de Maio, calhou também Há uma quarta. a uma quarta-feira. Mas no ano seguinte, em 75, o 25 de Abril já calhou a uma sexta e o 1º de Maio Há uma quinta. a uma quinta. O que já dava, assim, em termos de um fim de semana prolongado, uma coisa muito interessante. Ou um fim de semana prolongado, ou 2 fins de semana prolongados, ou ali uma semana e um bocado de férias. O que era uma ideia porreira. Então 25 de Abril foi terminar por um gajo que estava a marcar férias e pensou: Para o ano seguinte. grande ideia que eu tenho, pá. Os capitães, Agora, foda-se, só que isso- não é capitão quem quer. Então isso foi parvo. Foi vistas curtas. Porque, ok. Ai, não foi bom, não? Não. Ah, espera aí. Já estava a achar que era uma boa. Não. E a minha sugestão é no sentido de corrigir este erro. Portanto, nós temos o 1º de Maio, Dia do Trabalhador. Mas porquê é que não aproveitamos o Maio de 68 e transferimos o Dia do Trabalhador para o final de Maio? Para que propósito? Qual é o propósito? Para o propósito de termos aqui uma jogada inteligente em termos de pontes e feriados, em benefício do trabalhador. Se ora, se tens um feriado a 25 de Abril, porquê logo o outro a seguir? Nem todos os anos dá para fazer pontos como deve ser. Agora, e depois são manifestações. São feriados que exigem manifestações. E 2 manifestações de seguida perdem impacto. Isso é verdade.
Então, transferindo. Oh, não faças essa cara, afinal. Mas, vamos... Eu estou a gostar. mas porquê é que vamos transferir o 1 de maio? Não deixamos lá outro e metemos o outro a 30. Então pronto, pode ser isso. Deixa-me meter um a 30. Em termos de calendário, vamos fazer isso. Já que vocês querem aumentar ainda o número de feriados em Portugal. É porque ter dois feriados perto um do outro não dá jeito em termos de manifestações, mas dá muito jeito em termos de marcar férias. Mas então a manifestação ficava. We interrupt this program to bring you a special report. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! Rapidinhas da atualidade. Ahá! Rapidinhas da atualidade? Sim, rapidinhas da atualidade. Finório. Olha, a minha rapidinha esta semana vai para uma revista, coincidente com os 50 anos do maio de 68, a Correia Internacional deste mês. Mas tu lês revistas que não são com gajas, não é? Ocasionalmente. Tem uma reportagem fotográfica do maio de 68, excepcional. E tem também, entre outras coisas de interesse, entre outros motivos de interesse, tem um artigo com fotos de João Pina, que é um fotógrafo português, sobre as favelas do Rio de Janeiro. É uma edição muito bem conseguida, esta do mês de maio, e eu recomendo vivamente a Correia Internacional. Correia Internacional. Judas, por favor, uma coisa que os nossos ouvintes estejam mesmo interessados. Ok. Eu também trouxe aqui algo extremamente culto e cheio de bom gosto. Não sei se vocês deram por isso, mas têm sido corridos vários artistas por fazerem porcaria da vida pública no geral. Há uma campanha agora para o R. Kelly ser também posto fora. Okay, só porque tinham ar ainda de menores em casa. Sim, pelos vistos, sim. raptar crianças é mal visto para algumas pessoas. Não, raptar não é bem. Ou pedir aos pais. Não sei como é que é. Foda-se, eu não sei. Mas, não era, mas já havia acusações deste género dele e crianças desde há anos. E havia supostamente um vídeo dele. Pronto, não interessa. Se o Judas disse que supostamente é porque ele já viu. Eu não vi o vídeo. Mas o que é que se passa então? O R. Kelly está fora. O Spotify já baniu. Não baniu, ainda vai estar. Podes ir ouvi-lo se quiser, estás à vontade. Mas eles deixaram de o promover nas sugestões e playlists e etc. Então chegou a altura de dizermos adeus ao R. Kelly. Tchau. Trouxe tanta boa música. Já disse. E pronto, sugiro porque os nossos ouvintes vão ouvir a grande obra de arte que é o do R. Kelly, que não é o... Ele tem uma melhor? Tem 20 melhores. Estou a falar da série Trapped in the Closet, sobre a vez em que o R. Kelly ficou preso no armário. São 20 vídeos para aí que podem vê-los no YouTube, mas aí estão a dar dinheiro ao R. Kelly, portanto, mas podem ver se preferirem no Dailymotion ou assim no outro site. E são histórias fascinantes com música sobre... Pronto, ele ficou preso no armário e depois saiu do armário e... Posso ser eu, Judas, então? Não, estou a falar a sério. Tenho que ver pelo menos uma vez na vida 1 ou 2 vídeos para perceber o que é aquilo. O que é que as pessoas vão encontrar no vídeo que eu não estou a perceber? É uma história, tipo uma novela, cantada. Então imagina, ele está preso no armário porque ele está... Então, a minha rapidinha desta semana como uma obra de arte. Como vocês sabem, muito recentemente tivemos o Festival da Eurovisão em Lisboa. Jesus. Ganhou aquela mulher sexy que faz as delícias do Finório. Aquela mulher que é uma mistura de Bjork com uma galinha. Não é Assunção Cristo. Pronto, exato. E a minha rapidinha era no sentido de aproveitarmos agora e comprarmos já bilhetes de avião para irmos a Israel no próximo ano para assistir à final da Eurovisão, que toda a gente diz que será bombástica. Bombástica no sentido em que pode haver um atentado bombista. Era preciso ele explicar o uso da palavra? Ok. Caros ouvintes, foi um prazer estar aqui convosco. Punhos fechados, braços no ar e até para a semana. Não pensem mais nisso.